E aí, patriotas, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 8 de março, e temos uma boa notícia para comentar, meus amigos. Nós sabemos que um dos grandes problemas que vem junto com esse desgoverno são as invasões de terras que, infelizmente, tendem a aumentar, né? E o grande problema disso tudo é que acaba resvalando em toda a sociedade, porque o MST não quer mais saber de invadir sua terra improdutiva aos olhos deles, né? Porque, ao meu ver, toda terra é produtiva. Se você quiser comprar um lote de terra e deixar lá, meu amigo, valorizando, tá produzindo, né? É teu, você comprou. Isso é propriedade privada. Isso é liberalismo econômico. E deveria ser assim, né? Mas não, você tem que comprar e tem que produzir aos olhos aí dessa turma, né? Tem que cumprir a função social. Você não pode simplesmente comprar e deixar lá a tua terra. Mas de qualquer maneira, o MST e outros grupos aí que invadem propriedades por todo o país não querem mais saber de invadir só terra produtiva não, improdutiva não. Eles vão invadir toda e qualquer terra. Bom, a boa notícia é que isso pode estar próximo do fim. Ou pelo menos vai ter ali uma ação que vai investigar esses atos, os financiadores, as pessoas que estão por trás desses movimentos, né? Então o deputado federal, o tenente-coronel Zuco, lá do Rio Grande do Sul, vai encabeçar uma CPI para investigar o MST e esses movimentos que andam invadindo terra por aí, né? Então veja só, deputado propõe CPI para investigar MST. Então, o deputado federal, o tenente-coronel Zuco, né, propôs nesta terça-feira, ontem, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação dos movimentos dos trabalhadores sem terra, o grupo que é famoso por invadir propriedades improdutivas, né? Agora quer dominar as propriedades rurais produtivas, ou seja, como eu havia falado, eles não estão nem aí se a propriedade é produtiva ou não, né? Então, esta casa deve fiscalizar o que de fato acontece nesse país, argumentou o Zuco. Qual o verdadeiro propósito do MST? Quem são os financiadores desse movimento? Qual é a realidade atual de todas as propriedades que já foram invadidas? É inadmissível que esse movimento continue agindo conforme entender, sem que exista nenhuma fiscalização de seus atos. E eu vou além, sem que haja uma responsabilização pelos seus atos. Porque no passado, eles já invadiram terras produtivas, causaram danos irreparáveis. O exemplo foi aquele conglomerado agrícola, né, que tinha ali uma pesquisa da Embrapa. Eles simplesmente invadiram, quebraram tudo, acabaram com mais de 10 anos de pesquisa. Ou seja, foi um prejuízo inestimável. E essas figuras simplesmente passaram desapercebidas, não foram investigadas, ninguém criminalizou eles, né, ninguém prendeu ninguém, né? Essa é a questão. E agora, finalmente, nós poderemos ter aí uma CPI, mais uma CPI, né, das várias aí que estão em curso, né, para investigar realmente. Mas é necessário que isso seja investigado, nunca foi, né? E o povo realmente precisa saber, porque uma coisa é ter uma investigação lá na Polícia Civil, a gente não vai ficar sabendo, né? Outra coisa é ter uma investigação lá no Congresso Nacional, onde todo mundo vai ter acesso e vai saber quem são os financiadores, quem é que está por trás de tudo isso, como que eles agem, se há conivência ali de partidos políticos, né? Dentre outras coisas. Então, um ponto bem interessante, tá? Como vocês já sabem, o José Rainha, um dos líderes de um desses grupos invasores, foi preso, né, nessa semana aí aqui em São Paulo, tá? Graças ao excelente trabalho da Polícia Civil Paulista, né, coordenada ali pelo capitão Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, tá? Olha, diga-se de passagem, tá fazendo um excelente trabalho, parabéns ao capitão Derrite, nosso secretário de Segurança Pública, tá? Mais uma liderança que está sendo alçada aí no cenário político, tá? Aqui em São Paulo e também nacional, né? Quem sabe aí no futuro um nome para governador, né? Vamos lá. Então, José Rainha cobrou 2 milhões para devolver terra invadida, diz a polícia. Preso desde sábado por suspeita de extorquir fazendeiros no interior de São Paulo, o líder do movimento Frente Nacional de Lutas, o FNL, José Rainha Júnior, é acusado de cobrar até 2 milhões para devolver uma fazenda invadida pelo grupo de terras, sem terras, né, em 2021. Então, segundo a polícia, José Rainha, junto com o coordenador nacional do FNL, Luciano Lima, e Cláudio Ribeiro Passos, o CAL, lideraram uma quadrilha que teria extorquido 6 fazendeiros da região do Pontal do Paranapanema, no interior paulista. No domingo,
eles passaram por audiência de custódia e foram mantidos na prisão. Uma das vítimas, segundo o inquérito policial, foi a fazendeira Maria Nancy, da cidade de Rosana, que fica a 730 quilômetros da capital paulista. Em depoimento, ela afirmou que o trio pediu 2 milhões e 20 alqueires de terra para devolver a fazenda dela, invadida em outubro de 2021. Ela também contou aos policiais que foi procurada após a invasão pelo advogado Cirineu Dias, que manifestou interesse em comprar a propriedade. Ele aparece em uma foto ao lado de José Rainha Júnior, né? Que são só coincidências, não é mesmo? Pois é, meus amigos, aqui a gente vê que esses grupos, talvez, eles agem de maneira coordenada e com motivos obscuros, digamos assim, né? Porque, em tese, você imagina, bom, são pessoas sem terra que estão invadindo terras improdutivas para terem ali um teto, né? Não tem nada, as pessoas querem ali produzir e viver do seu próprio sustento, enquanto tem pessoas muito ricas, latifundiárias, que não produzem nada na terra e ela fica ali não cumprindo a sua função social. Quer dizer, esse é o argumento que essas pessoas... Olha, eu vou me limitar a isso, né? Mas que algumas pessoas usam para legitimar essa ação, que no meu entendimento é terrorista, porque isso sim espalha o terror. Isso sim viola as nossas liberdades, né? Mas veja, ainda que fosse isso, nós estamos vendo que alguns movimentos, né, como por exemplo esse FNL, Frente de Lutas, sei lá o quê, tá extorquindo produtores rurais, proprietários de terras aí dos interiores do Brasil, né? Então isso precisa ser investigado para ontem. Para ontem, algo muito grave está acontecendo. Primeiro, por que esses grupos estão invadindo essas propriedades? Como eles fazem isso? Quem é que financia esses grupos? É porque, a gente vê nas fotos aí, eles têm camiseta, boné, bandeira, né? Estão todos muito bem alimentados. Você tem ali até algumas pessoas avantajadas, né? Meio gordinhas, né? Não tem problema nenhum, é só uma observação. Quer dizer, essas pessoas não estão passando fome. Né? Elas estão melhores aí do que muitos que trabalham o mês inteiro, que suam e tudo mais, né? Então, assim, é algo interessante que a gente precisa investigar. E mais, esse dinheiro que, em tese, foi extorquido e continua sendo aí por outros grupos, ele é usado para quê? Ele é distribuído entre essas pessoas que invadem as propriedades? Porque, senão... Esses líderes desses movimentos aí estão usando essas pessoas e ficam ali na esperança de ter uma terra, né, como bucha de canhão, como massa de manobra. E essas pessoas precisam ser alertadas do que vem acontecendo, né? Se não estão recebendo, então elas estão sendo usadas como massa de manobra somente. E se estão recebendo, estão sendo coniventes com o crime. São criminosos também e também precisariam estar presos, assim como o seu líder, né, o José Rainha, ou um dos líderes. Então, meus amigos, é mais uma CPI que precisa sair do papel. A gente precisa investigar aí não só o MST, como outros grupos aí que são criados, né? Para a gente descobrir realmente quem é que está por trás de todos eles e para devolver a paz ao campo, ao agro, porque essa gente fala tanto que no Brasil as pessoas passam fome, né? São 120 milhões de pessoas passando fome, segundo a Marina Silva. E segundo o Lula, né, aqueles que comem mais que estão sendo os culpados aí por gente estar passando fome nesse país. Afinal de contas, se eles falam tanto em fome, por que eles não ajudam a parar com essas invasões em propriedades rurais, né? Porque quem é que produz alimento nesse país? É o agro. São as propriedades rurais, não é? Então, é uma coisa meio que controversa, não é? Você deixar ali grupos que invadem propriedades rurais, que produzem alimento, né? E você dizer ao mesmo tempo que tem pessoas passando fome nesse país. Não dá para entender. Meus amigos, esse desgoverno que está aí e esses grupos que invadem propriedades privadas têm algo em comum. Na verdade, tem várias similaridades, né? Mas uma especificamente. Eles não estão nem aí para o mais pobre, para o mais carente e mais necessitado. Eles, ao que parecem, estão atrás dos seus próprios interesses, né? 2 milhões em propina? E foi só um dos casos, hein? Tem que ter uma CPI para investigar mais a fundo. Eu tenho certeza que mais coisa vai ser descoberta. Curta, comente, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.